Olá, mais uma vez, iniciando a disciplina de Finanças Empresariais, aula então 19, métodos para reduzir o período de contas a receber. Então, consegue nos ouvir bem aí, Prof. Simone? Tá tudo certo com áudio? Um aviso importante, turma, eu postei as atividades no Classroom das nossas disciplinas que nós tivemos até agora, para que vocês possam postar o trabalho. Tem um trabalho de técnicas integradas que eu postei agora, que vocês vão ter que entregar até segunda, depois eu passo certinho para você, prof. Iniciando, então, nossa aula de métodos para reduzir, então, o período de contas para receber. Eu vi que semana passada vocês compreenderam um pouco a respeito de contas a receber. São aquelas contas que vocês, às vezes, temos aí, por exemplo, a empresa, ela vende, né, num boleto de 30, 60 e 90 dias. Então, ela tem aí esse período aí de 90 dias para receber. E aí, como é que fica o caixa da empresa nesse momento, nesse período? Então, nessa aula, vamos então compreender os principais métodos para reduzir o prazo de recebimento dos clientes, analisar vantagens e desafios de cada prática no dia a dia das empresas, desenvolver soluções criativas para encurtar o período de contas a receber em situações reais e estimular o pensamento crítico e o trabalho em equipe para propor estratégias aplicáveis. Esses, então, serão conteúdos da nossa aula de hoje. E aí, galera, aconteceu com vocês a situação? Presta atenção na prof aqui. Um amigo pediu dinheiro emprestado, prometendo, ó, te pago amanhã. Pode deixar que amanhã tá certinho, vou te pagar. Mas o pagamento só veio 3 meses depois. Galera, aconteceu com vocês isso já? De vocês emprestarem dinheiro para um amigo e receber aí bastante tempo depois? Fala com a prof. Já, né? Prof, acontece, né? Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo também, né, prof. Simone? Não, eu te pago amanhã. Oi? Eita, ainda tem isso que é pior. Tem até antigamente tinha aquelas vendinhas assim próximas de casa que colocava uma plaquinha assim, ó, fiado só amanhã, que né, você vender fiado significa, depois eu te pago. E aí as pessoas acabavam vendendo e tinha gente que nunca pagava, né? Então eles começaram a colocar umas plaquinhas assim, fiado só amanhã, ou seja, nunca, né, não vai ter mais o fiado, né? Então às vezes acontece isso com a gente. Então, perceberam como é chato esperar alguém pagar o que deve, né? É bem chato, às vezes a gente tem que cobrar, e aí é uma situação meio desagradável. E aí, fulano, tem como você passar, fazer o Pix, eu estou precisando aí do dinheiro. E para as empresas também não é diferente, né, galera? As empresas precisam daquele valor ali para poder pagar os funcionários, pagar os boletos, fornecedores. Então, no mundo dos negócios também tem um outro nome. Nós chamamos isso de períodos de contas a receber. Esse período, né, que leva entre a venda e o recebimento desse valor. Hoje, então, vamos aprender como que conseguiremos, então, encurtar esse prazo de recebimento. Vamos ver? Então, vamos assistir esse vídeo agora, para a gente compreender. Esse vídeo é rapidinho aqui. Então, galera, é isso, né? Às vezes a gente tem ali clientes que só não esqueceram de pagar por uma falta de organização, né? A pessoa tem que ali ter, né, as empresas, por exemplo, fornecedoras ali que compram produto com vocês, elas precisam fazer ali um acompanhamento desses boletos, né? Por isso que muitas empresas, inclusive, propõem dar algum desconto caso vocês coloquem a conta em débito automático ou as próprias empresas também, porque aí facilita, né? A pessoa não vai esquecer, vai ser debitado na sua conta, a não ser que não tenha ali aquele valor, e as empresas acabam tendo essa possibilidade
de receber esse valor com mais rapidez. Então, galera, preste atenção. Essa atividade de agora, inclusive eu já postei no Classroom, que vocês vão poder, então, vão fazer em sala de aula, depois vão postar a foto, né, até hoje é dia 12, né, até o dia 14, se eu não me engano, até sexta-feira vai estar disponível para vocês incluírem no Classroom, mas agora vocês vão fazer em grupos. Lembrando que a gente vai fazer, em sua maioria, as atividades em grupo, porque vocês estão ali treinando como que seria trabalhar com os pares nas empresas. Então, o que vocês vão ter que fazer? Pensem que vocês acabaram de abrir uma papelaria no bairro e querem que ela dê super certo. Vocês vendem muito bem. Vocês vendem cadernos, canetas e mochilas. Mas tem um detalhe. A maioria dos clientes prefere pagar no cartão, parcelando ou pedindo prazos longos. Enquanto isso, a loja precisa pagar aluguel, salários e fornecedores. E a pergunta é a seguinte: o que fazer para receber o dinheiro mais rápido e não deixar o caixa vazio? Então, a primeira pergunta é: quais as ideias? Aí vocês vão listar várias ideias que vocês podem fazer aí para receber esse valor mais rápido e não deixar o caixa vazio. Já que esses clientes da papelaria de vocês aí pedem um prazo muito longo para fazer esse pagamento. Então, aí 5 minutos para vocês finalizarem essa atividade aí. Vamos lá, galera, a gente já vai conversar sobre isso. Oi, prof. Gostei muito de ouvir a participação deles, prof. Estou muito feliz. Oi? Uns acham que é cobrar juros para ver se a pessoa na próxima vez paga assim no prazo certo. Aham. E outro acha que é não vender no cartão de crédito, Aham. mas também pode ser uma promoção, porque às vezes a pessoa consegue dinheiro para pagar mais barato e não tem o dinheiro em caixa, né? Perfeito, dá um desconto, né? Podemos dar descontos, podemos negociar um prazo mais curto. Lembra que a gente falou ali no início que o consumidor, às vezes, o fornecedor quer um prazo de 60, 30, 60, 90 dias? Negociar aí, consegue pagar em 15 dias? Eu te dou 5% de desconto no boleto, caso você pague antes, né? Essa questão dos juros, que nem foi mencionado, também acaba inibindo, né? Ah, não vou querer pagar, né? Um prazo tão demorado para eu não ter que pagar mais juros. São ideias bacanas. Bom, vocês registraram isso no caderno? Registraram essas ideias? Tá bom. Depois, assim, essa atividade está no Classroom. Depois eles vão, professora, complementar mais, pensar em mais coisas, escrever no caderno para poder postar no Classroom, tá? Então vamos lá. Boas ideias aí que vocês surgiram, que vocês pensaram, né? Então cada grupo aí vai tentar resolver a situação. Como eu disse, né, a gente já se dividiu, já falou sobre, e algumas sugestões que nós temos aí. Oferecer desconto para pagamento à vista, ou seja, olha, vocês pagariam aí 10 mil reais. Mas, se vocês, então, pagarem à vista, eu vou dar um desconto, vocês vão pagar 9 mil reais. Olha, um desconto de R$ 1.000 aí vale super a pena. Negociar prazos menores com clientes, ou seja, ao invés de pagar em 90 dias, pague em 60. Ao invés de pagar em 60 dias, pague em 30 dias, e assim vai. Analisar o histórico do crédito. Poxa, é um cliente aí, né, que já compra há bastante tempo, então tentar fazer ali alguma negociação para que fique bom para os dois lados, né? Criar sistema de cobrança ativa, ou seja, ter ali, né, um setor onde a partir do momento que tem um atraso ali de 1 dia, de 7 dias, ter esse sistema já de cobrança, utilizar tecnologias de Pix agendado, boletos automáticos, alertas, né? Ou o próprio débito automático, como nós citamos, né? Como eu citei anteriormente para vocês. Dito isso, galerinha, temos um resumo aqui para que vocês registrem no caderno, que é importante, vai cair na nossa prova da semana que vem, que diz assim, ó:
Reduzir o período de contas a receber é fundamental para manter o caixa saudável e evitar problemas de liquidez. Com planejamento, negociação e boas práticas, as empresas conseguem transformar vendas em dinheiro de forma mais rápida, garantindo maior segurança financeira e oportunidades de crescimento. Então, 5 minutinhos para registrar essa informação no caderno e nós já retornamos. E aí, registraram? Agora nós temos umas atividades aqui que vão ajudar a gente a fixar esse conteúdo para a nossa prova semana que vem também. Alguns exercícios de fixação. Só um momentinho. Ixi, aqui não tá. Conseguem visualizar? Acho que está pequeno ali. Consegue. Desculpa, bateram o sinal errado aqui, daí o povo ficou. Ah, tá. Ficou. Sem problemas. Prof, eu trouxe uma listagem de exercícios para que eles possam respondendo, para ajudar também na nossa provinha que vai ser semana que vem. Dá para ver aí, ou tá muito pequeno? Só um pouquinho. Assim consegue ver, prof. Simone? Tá, beleza. Então, assim, ó, eu quero que vocês pensem um pouquinho, ó. O que que representa o período de contas a receber? Letra A, o tempo médio que a empresa leva para pagar os seus fornecedores. Letra B, o tempo médio entre a realização de uma venda a prazo e o recebimento desse valor. C, o período utilizado, então, para calcular os custos da produção. Letra D, o tempo necessário para produzir a mercadoria. Ou letra E, o prazo para realizar o fechamento contábil. Vocês vão copiar a pergunta, não precisa copiar todas as respostas. Escrevam a lápis só o que vocês acham que é a resposta. Ah, opção E. Mas coloca o que, que tem aí na opção E. Ah, o prazo para realizar, para vocês poderem estudar para a prova. Mas para não ter que copiar todo o conteúdo, para a gente não perder tempo com isso, só apenas coloquem aí a perguntinha e o que, que vocês acham da resposta. 2 minutinhos aí para a gente já corrigir. Será? Sei não, hein? Pensa, ó, dá uma lidinha aí com calma. Quer ver? Acham que é a B de bola ou D de dado? O tempo médio entre a realização de uma venda a prazo e o recebimento do valor. Perfeito. Quem falou isso foi quem, prof? Tá certinho. O tempo médio, então, o tempo, né? O período de contas a receber é o tempo médio entre a realização da venda e o prazo para recebimento. Por exemplo, eu fiz a venda hoje. Hoje, dia 12 de agosto. Eu vou fazer aí, eu vou demorar 90 dias para receber. Ou seja, eu vou receber uma parte ali 12 de setembro, a outra parte 12 de outubro, outra parte 12 de novembro. Então, esse tempo que leva entre a venda, 12, aí a data ali do dia 12 de agosto, até o recebimento do valor, é esse período de contas a receber. Muito bem aí, foi o Ian que acertou, então, né? Os demais aí devem ter feito certinho também, acredito. Então, é o seguinte, vamos... Aqui a gente tem pouco tempo, né? A gente daqui a pouco, 3h30, encerra essa aula, né, prof?
Deixa eu ver aqui alguma que pode ser mais rapidinho aqui, ó. Número 6. Vamos lá, respondam para a prof. Uma empresa conseguiu reduzir o seu período médio de contas a receber de 60 para 40 dias. Qual é uma possível consequência positiva dessa mudança? 2 minutinhos, então. Número 6, respondam para a prof. E aí, galerinha, o que que vocês acham da 6? Qual a opção correta? Uma empresa conseguiu reduzir, Fernando, uma empresa conseguiu reduzir seu período, seu prazo, período médio de contas a receber de 60 dias para 40 dias. Qual é uma possível consequência positiva da mudança? Aumento do prazo quando se dão clientes, redução da velocidade de entrada de dinheiro na caixa, melhoria do fluxo de caixa da empresa, aumento diretório das empresas administrativas ou redução das vendas à vista. B também? Reduziu? Diminuiu o prazo, daí reduziu a velocidade da entrada de caixa. Mais alguma outra opção aí? Então vamos lá, ó. Nenhuma outra opção? Vamos parar em B e D? Aê, boa! Isso aí. É a letra C. Presta atenção, ó. Uma empresa conseguiu reduzir o seu período. Gente, preste atenção, ó. Preste atenção nesses conceitos. Uma empresa conseguiu reduzir o seu período médio de contas a receber de 60 para 40 dias. Pensa se é uma coisa boa, ó. Eu ia demorar 60 dias para receber. Porém, eu recebi com 40 dias, ou seja, 20 dias antes eu recebi. E a consequência positiva é o quê? A melhoria no fluxo de caixa. Vai entrar, né, dinheiro antes do prazo estipulado e com esse dinheiro eu consigo fazer outras coisas. Talvez pagar um funcionário. Vamos pensar aqui que eu teria aí que tirar do meu fluxo de caixa esse valor para pagar o funcionário, porque eu ia demorar mais 20 dias para receber. Recebi antes, não precisei mexer no meu fluxo de caixa. Teve uma melhoria, um aumento no meu fluxo de caixa. Muito bem aí. Então a resposta certa é a letra C. Agora vamos para a questão 9, rapidinho. Vamos ver quais que a gente vai conseguir fazer então antes do nosso intervalo. A questão 9 diz assim, ó: qual das estratégias abaixo pode contribuir para reduzir o período de contas a receber, que é o nosso objetivo? Vocês, enquanto analistas de finanças, aí vocês querem reduzir esse período de contas a receber. Letra A, aumentar indiscriminadamente, ou seja, aumentar assim de forma enorme, assim, né? Sem planejamento, os prazos de pagamento. Letra B, não reduzir a análise de crédito dos clientes, não realizar, perdão, análise de crédito dos clientes. Letra C, oferecer descontos para pagamentos antecipados. Letra D, suspender todas as vendas à vista. Ou letra E, aumentar o prazo de cobrança de clientes inadimplentes. 2 minutinhos aí, eu quero ver a participação da turma, hein, galera? Esse daí tá fácil, esse tá fácil.
Vamos lá. Lembra que a gente falou há um pouquinho atrás, que a gente deu exemplo lá da papelaria, do que nós poderíamos fazer? Vocês sugeriram algumas ideias para a gente poder reduzir esse prazo de contas a receber? Então vamos lá, ó. Quais estratégias abaixo podem contribuir para reduzir esse prazo de contas a receber? Aumentar o prazo de pagamento. Se eu aumentar o prazo de pagamento, o que vai acontecer? Eu vou demorar mais para receber, gente. Se eu falo assim, ó, vocês iam pagar em 20 dias, eu vou aumentar para vocês pagarem em 30, eu vou demorar mais. E a intenção não é essa, a intenção é que eu receba antes. Letra B, não realizar análise de crédito dos clientes. Não, gente, isso aí é um risco quando a gente não analisa o crédito. Pode ser que a gente venda para mal pagador e fique aí com uma dívida. Letra C, oferecer descontos para pagamentos antecipados? Ótima ideia. Então, a resposta certa é a letra C. Porque quando eu ofereço desconto, ó, presta atenção, vocês têm que pagar em 30 dias. Eu falo assim, se vocês pagarem em 20, eu vou dar 5% de desconto. O cliente paga, para ele é bom que ele tenha o desconto e para mim também é bom que eu vou receber antes do prazo. Gente, dinheiro em caixa é o que há de mais maravilhoso para a empresa. Então, a empresa vai querer sempre receber isso de forma antecipada. A letra D diz assim, suspender todas as vendas à vista, pelo contrário, quanto mais venda à vista que eu receba na hora, melhor. Se eu demorar, receber que é pior. Então, suspender não é uma boa estratégia. A letra E diz, aumentar o prazo de cobrança dos clientes inadimplentes. Seria, sim, uma estratégia, porém não seria tão efetiva quanto a gente dar desconto e receber aí de forma mais rápida, né? Prof, o intervalo deles é 3,5 mesmo que bate sinal? Bate antecipado ou não? É 3,5. 3,5? Eu acho que eles erraram lá, bateu 3,10. Ah, é, porque a gente, né, teve essa... Tá. Então, assim, gente, resumindo um pouquinho a nossa aula. A gente, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de contas a pagar, né, depois do intervalo. Então, por enquanto, nós estamos falando de contas a receber. Quando eu falo de contas a receber, são aqueles valores que a empresa tem direito em virtude de uma venda. Porém, na nossa próxima aula, nós vamos falar de contas a pagar. Eu compro ali produtos com fornecedores para produzir outros produtos ali. Eu compro, por exemplo, como eu disse uma vez para vocês, embalagens para embalar o meu produto, para vender para o meu consumidor final. Essa embalagem eu vou ter que pagar esse valor. Então, vai ter que sair dinheiro do meu caixa. Então, pense bem. Agora estamos falando em contas a receber. Entra dinheiro no nosso caixa. O próximo tópico são contas a pagar. Vai sair dinheiro do nosso caixa. E aí a gente tem que pensar bem aí para ajustar essas compras, para não ter que pagar mais do que a gente tem em caixa. Então, esse setor aí, vocês vão ter que estar sempre atentos e ir fazendo esse balanço, esse equilíbrio entre as contas a pagar e as contas a receber. Para as contas a receber, quanto antes eu receber, melhor. Para contas a pagar, gente, quanto maior o prazo, melhor. Ou seja, se eu falo assim, o meu boleto vence em 30 dias, mas se o fornecedor quiser me deixar pagar em 40 dias, é melhor. Eu vou ter aí mais 10 dias de prazo para finalizar esse pagamento. Com 10 dias eu já fiz mais vendas, eu já aumentei o meu caixa. Então é importante, galerinha, que a gente sempre pense que temos que nos colocar no lugar da empresa e entender o que vai ser melhor para a gente, tá? O que vai ser melhor? Eu reduzir o prazo, no caso, quando eu quero ali receber de forma antecipada. Então, eu reduzo, eu dou um desconto. É importante eu receber de forma antecipada. Então, para isso, a gente precisa sempre manter esse equilíbrio. Então, a gente vai finalizar por aqui essa aula. Vocês vão para o intervalo e, após o intervalo, nós vamos falar, então, sobre a importância de contas a pagar. Retornamos então com a nossa disciplina de finanças empresariais e agora vamos falar sobre o período de contas a pagar, conceitos e importância, nossa aula 20. Vamos seguindo então. Nessa aula, então, vamos compreender o conceito de período de contas a pagar.
identificar a importância de negociar prazos adequados com fornecedores, analisar os impactos que os prazos curtos ou longos podem gerar no caixa e saúde financeira e refletir sobre as boas práticas de controle e registro de contas a pagar. Só um momentinho. Então, vamos então refletir sobre as boas práticas de controle e registro de contas a pagar. Nas aulas anteriores, nós aprendemos um pouquinho sobre contas a receber, né? Até agora, até a última aula, a gente viu um pouquinho sobre contas a receber. Agora, com o dinheiro em caixa, é a hora de pagar as contas. Recebemos os nossos boletos, né, do que foi das notas fiscais que foram emitidas, e agora nós precisamos então pagar fornecedores, pagar prestadores de serviço, prestam serviço de segurança, né, pagar contas, despesas fixas aí de água, luz, internet. Então agora é o momento de fazer todos esses pagamentos. Contas a pagar. O período de contas a pagar é o intervalo de tempo entre a compra de insumos ou mercadorias e o pagamento efetivo ao fornecedor. Ele impacta diretamente no fluxo de caixa, pois quanto maior for o prazo negociado, mais tempo a empresa tem para gerar essa receita antes de desembolsar o dinheiro. Então, vamos perceber aqui a diferença. Já que em contas a receber, se eu recebesse em um prazo menor, era mais importante, porque aumentava o meu fluxo de caixa. Agora, quando eu vou pagar, quanto maior esse prazo eu tiver para pagar, mais tempo eu vou ter para vender e gerar receita para poder conseguir efetivar esse pagamento dentro do prazo. Vamos prosseguir. Segundo Megliori e Valim, 2009, o período de contas a pagar corresponde ao intervalo de tempo entre a aquisição de bens ou serviços e a efetiva saída de recursos da empresa para o fornecedor, sendo um fator essencial na administração do capital de giro. Esse prazo influencia diretamente o fluxo de caixa, pois prazos mais longos permitem que a empresa utilize recursos por mais tempo antes de efetuar o pagamento. Prof, mas o que é esse capital de giro? Eu tenho ali 30 dias para pagar, certo? O fornecedor fala para mim assim, olha, como você é uma boa pagadora, eu vou te dar um prazo de 40 dias. Nesses 10 dias a mais que eu já tenho um valor para pagar, mas eu vou fazendo meu dinheiro girar. Então, eu pago uma coisa, pago outra, e aí eu vou utilizando esse fluxo de caixa até eu efetivamente efetuar esse pagamento. Então, eu consigo girar o meu caixa melhor enquanto eu tenho mais tempo para pagar. É importante por conta disso. É importante ficar atento a este processo, pois a falta de controle sobre o que tem que ser pago pode significar, além de falta de organização, um grande perigo para o futuro da empresa. Então, vocês, na vida pessoal de vocês, alguém aí já trabalha ou faz estágio? Eu perguntei, eu acho que não tinha ninguém aí nessa turma, né, prof, que trabalha ainda, né? Ah, Diego, Ashley, Adailson. Então, preste atenção. Quem quer falar com a prof um pouquinho sobre a organização aí do pagamento de vocês? Como que vocês organizam o dinheiro de vocês para fazer ele render aí o que vocês precisam fazer? Quem quer compartilhar comigo desses 3 que trabalham, que já tem o valor aí? Como que vocês fazem? O Diego quer falar, Diego? Cadê o Diego? Diego, fala para a prof, ó, a gente está falando ali que quando a empresa não tem uma organização financeira, ela pode acabar esquecendo de pagar alguma conta. Quando você recebe o seu valor ali, o seu salário, não precisa falar valor, a prof não quer saber nada disso. Só quero saber com você assim, você tem contas que você ajuda em casa, contas fixas, como que você faz para você organizar as datas aí, para você não esquecer de pagar? Ou, não, prof, eu não tenho uma conta para pagar, mas eu faço uma organização ali de juntar, porque eu quero comprar alguma coisa ali no mês seguinte. Como que é a sua organização com o seu salário, Diego? Fala!
Não precisa falar de valores, só como que você organiza para a gente entender. Você tem alguma conta que você ajuda a pagar em casa? E aí, como é que você faz? Você anota, coloca no bloco de notas do celular para você não esquecer, coloca um despertador para não esquecer o vencimento. Como é que você faz? Oi? Só lembra, ai gente, pessoa supernova é outra coisa, né? Vai eu depender da minha memória. Eu preciso. Eu preciso sempre deixar já registrado, seja no bloco de notas, seja no Google Agenda. Então, Diego, você tem uma boa memória. Porém, é importante que você também se organize de talvez colocar no Google Agenda, porque vai que seja um mês muito corrido, você tem um montão de trabalho na escola para fazer, você tem um montão de coisa, e você acaba esquecendo, e por conta disso você paga em juros, né? É muito ruim pagar juros. Você às vezes tem o valor guardado, mas esqueceu e vai ter que pagar juros. Por exemplo, o cartão de crédito, os juros é absurdo se você atrasar. Então a empresa, ela não quer ter esse problema de esquecer. Então é importante que a empresa precise ter ali todos os, né, no seu departamento de finanças, departamento financeiro, toda essa organização para que ela não deixe de pagar nenhum boleto e fique até sem o serviço, né? Então é importante, ele é um serviço de luz, uma indústria que precisa da luz ali para que as máquinas sejam utilizadas ali 24 horas por dia. Então, se esse serviço for suspenso, aí significa que vai atrapalhar muito, né? Inclusive gerar prejuízo para essa empresa. Então, por isso que é importante ter esse controle aí do que precisa ser pago e manter sempre essas contas organizadas. Organização do caixa. Evita que a empresa fique sem recursos para despesas essenciais. Quais são as despesas essenciais? Água, luz, o pagamento dos funcionários. Só um minutinho. Desculpa, gente. O pagamento dos funcionários, né? As despesas que fazem ali parte do mês, né? Então a empresa ela precisa se organizar. Como que eu tenho ali uma despesa de 10 mil por mês e meu caixa não chega a 8? Não está certo isso. Então, eu preciso ter essa organização para manter minhas despesas que são fixas. Assim como na nossa casa. Não tem como a gente deixar de pagar a luz, pagar a água, são coisas, são contas fixas, né? A internet, né? Todo mundo gosta, quer ter um Wi-Fi, quer ter a sua internet. Mas, assim, por exemplo, as mais essenciais ali, tem que ter o dinheiro para o gás, tem que ter o dinheiro para luz, tem que ter o dinheiro para água, então é importante pensar nisso, assim como a empresa que vocês vão trabalhar. Negociação com fornecedores. Prazos maiores podem dar um fôlego financeiro. Então, imagine que vocês precisem pagar aí em 15 dias os fornecedores. E vocês conseguem uma negociação aí para pagar em 20 dias. Gente, 5 dias de fôlego, né? Já dá aí uma grande vantagem para a empresa, porque nesses 5 dias a empresa então pode gerar receita, pode ter mais vendas e com esse valor fazer então o pagamento de forma certa dentro do prazo. Redução da necessidade de capital de giro, mais tempo para receber dos clientes antes de pagar os fornecedores. Então, quanto maior o tempo eu tenho para pagar, eu tenho ali essa possibilidade de gerenciar da melhor forma possível. Risco de imagem. Atrasar pagamentos podem prejudicar a credibilidade da empresa. Você ser vista como um mau pagador. Existem aí empresas como a Serasa, como a SPC, que conseguem aí, né, negativar caso a pessoa não pague a empresa. E não fica bacana, né, a empresa ter aí essa imagem de ser uma mal pagadora. Porque em algum momento ela vai precisar ali comprar com outro fornecedor e caso ele pesquise e verifique, ele pode até negar essa venda para a empresa, que não é agradável, né, gente? A empresa precisa aí fazer seu produto aí crescer, aumentar as vendas e tudo mais. Então agora eu quero que vocês troquem ideias com colegas de vocês e pensem e reflitam sobre de que maneira você pode comprovar que realizou o pagamento de um valor X por um produto. Como que vocês, enquanto a empresa, enquanto pessoas que são consumidores, como que vocês conseguem comprovar que vocês realizaram esse pagamento, né, de algum produto? Então,
2 minutinhos aí para vocês conversarem e pensar como que vocês conseguem se organizar. E aí, como que vocês acham que a gente consegue, então, comprovar que realizamos o pagamento? Sejamos nós pessoas físicas e como uma pessoa jurídica consegue comprovar esse pagamento? O que que vocês acham, hein? Fala para mim, então. De que maneira, de que maneira você pode comprovar que realizou o pagamento no valor X por minuto? Nota fiscal e comprovante de pagamento. Quem falou nota fiscal? Parabéns, Ashley, certinho, é isso aí. Esse é o caminho mesmo que as empresas precisam aí, ó, nota fiscal eletrônica. É por meio dela que a gente consegue, então, registrar a saída, então, do dinheiro. Então, ó, controle de saídas de caixa. É necessário registrar toda e qualquer saída de caixa, porque as empresas elas têm ali o balanço patrimonial, o balancete, e esse balanço patrimonial ele é feito ali ao longo do ano e é importante que esteja tudo certinho com todas as saídas registradas. Então, normalmente tem um contador na empresa que ajuda a empresa a organizar essa parte de entradas e saídas de dinheiro. Então, tá certinho, nota fiscal é o instrumento utilizado para esse controle de saídas de caixa. Então, ó, toda saída de dinheiro precisa ser comprovada por um documento. Exemplos: nota fiscal, recibo, temos ali o cupom fiscal, entre outros. Então, o recibo, você foi fazer um serviço de pintura, né? Naquele local, né? A empresa teve que pagar um valor para você. Então, ela emite ali, né? Comprovando, emite um recibo que foi feito aquele pagamento, né? Que você recebeu a importância de R$ 1.000 para efetivar aquilo ali. Comprova aquela saída daquele valor que foi retirado ali do caixa para fazer esse pagamento de um prestador de serviço, ok? Então, o controle de contas a pagar, ele possibilita a identificação dos seguintes elementos. Primeiro, identificar todas as obrigações a pagar. Por exemplo, diferentemente aí das pessoas que lembram, como o nosso amigo aí que trabalha, que lembra de tudo aí em mente, todo o valor certinho que ele precisa pagar, as empresas precisam ter isso registrado para que não esqueça nada. Então, identificando todas as obrigações. Normalmente, gente, as empresas têm até um setor de contas a pagar, que é aí para manter toda essa organização. Então, tem o departamento financeiro, e aí tem um setor ali de contas a pagar, contas a receber, tem ali bem dividido para que isso fique bem organizado. Outro ponto importante: priorizar os pagamentos na hipótese de dificuldade financeira. Vamos supor que a empresa está passando por uma situação não tão agradável, onde ela não tem ali toda a disponibilidade de valor para pagar todos aqueles fornecedores naquele momento. Então, ela precisa priorizar o que é mais importante, que ela não pode ficar sem, de jeito nenhum. Então, eu tenho um boleto ali de uma compra que foi feita pela empresa ali de alguns itens no valor de R$ 1.000. E tem ali também o pagamento da conta de luz, que R$ 2.000. E lembrando que a gente está dando um exemplo aí de uma fábrica que precisa da luz para que essas máquinas funcionem 24 horas por dia. Então, infelizmente, a empresa vai ter que priorizar e naquele momento fazer primeiro o pagamento da conta de luz e assim que ela se organizar e tiver esse valor em caixa, fazer outro pagamento junto ao fornecedor. Não é o ideal, né, gente? O ideal é que a empresa tenha, né, um fluxo de caixa saudável, onde ela consiga efetuar todos os pagamentos dos fornecedores. Mas a gente está falando aí numa hipótese de uma empresa que esteja com dificuldade financeira. Verifica, então, no 3 ali, ó, verifica as obrigações contratadas e não pagas. Então, a gente consegue ali nesse departamento verificar todas as obrigações ali que foram contratadas junto à nossa empresa, mas que não foram pagas. E a gente também tem que ter ali um departamento de cobrança, onde tem ali, lembra que no vídeo na nossa aula anterior,
Tinha um vídeo falando sobre como cobrar cliente, que fala, é importante você cobrar ali com 7, 14 dias de atraso. Então, tem esse departamento onde vai fazer ali essa cobrança. Esse boleto aqui tem 1 dia de atraso, tem 7 dias de atraso, 14 dias de atraso. E aí, quando ultrapassa normalmente 30 dias, aí vai para uma empresa específica de cobrança para que ela possa, então, fazer essa cobrança para a nossa empresa, né? Para a empresa onde vocês trabalham. 4, não permitir a perda de prazo de forma a conseguir descontos, né? Então, não perder esse prazo é importante, porque quando você é um bom pagador e você, né, tem aquela possibilidade de ir pagando sempre em dia, você consegue até mais para frente conseguir um desconto. Poxa, né, fazer uma negociação, eu compro com você há 2 anos, eu nunca paguei um boleto em atraso, tem como você me dar um prazo maior para pagar ou me dar um desconto, enfim, tem toda essa possibilidade de negociação quando vocês são bons pagadores, não é isso? E aí, ó, temos 5, não permitir a perda do prazo de forma que implique no pagamento de juros e multas. Gente, juros e multa é um horror. Eu lembro que num período ali que eu estava com algumas coisas recebendo visita na minha casa e tudo mais, eu acabei esquecendo de pagar o condomínio. Meu Deus, mas quando eu fui perceber no mês seguinte, já estava assim um valor absurdo de juros, que era juros e multas assim por dia, sabe? Então, gente, imagina uma empresa que tem um boleto enorme, valor alto, a gente precisa ter bastante cautela, bastante cuidado com isso. 6, fornecer informações para a elaboração do fluxo de caixas. Ou seja, quando a pessoa for ali, o setor que for elaborar o fluxo de caixa, fornecer todos os dados, tudo que você tem ali de contas para pagar, o que falta para vencer, compras a longo prazo, a curto prazo. Então, é importante que você já tenha estipulado o que vai ser feito de compra para já deixar o fluxo de caixa já bem organizado. 7, conciliação com os saldos contábeis. Então, gente, lembra que eu falei para vocês que tem o balanço patrimonial, que é um documento contábil que é feito, então, ao longo do ano. E essas informações têm que estar ali batendo, né? Tem que estar, o que tem na informação de financeiro tem que estar com a informação contábil para não ter problema. Então, vamos ver aí a diferença entre contas a pagar e contas a receber. Então, galera, não está abrindo o nosso vídeo, mas o vídeo falava ali um pouco dessa diferença, né, das contas a pagar e as contas a receber. As contas a pagar, nós temos ali, né, que é algo que sai do nosso fluxo de caixa, e já contas a receber é algo que vai entrar no nosso fluxo de caixa. Então, eu quero que vocês pensem aí qual a principal diferença entre contas a pagar e contas a receber. Além do que eu falei, o que vocês têm de ideia a respeito disso? 2 minutinhos e a gente já volta. E aí, pensaram qual é a nossa principal diferença entre contas a pagar e contas a receber? Olha, eu tô gostando hoje, hein, Prof. Simone? Essa turma tá mais participativa, fiquei tão feliz. E aí, o que vocês acham? Qual a diferença entre contas a pagar e contas a receber? Qual a diferença entre contas para ser pagas e contas para serem recebidas? Qual a diferença? Vai ganhar dinheiro, vai receber o dinheiro, mas vai pegar o dinheiro na hora certa. Tá bom, é importante falar com as palavras deles. Uma é dívida, a outra é crédito. Boa! Quem foi que deu essa resposta aí elaborada? Olha, tô gostando de ver. Então, assim, ó, a principal diferença é contas a pagar, aí tá no vermelho, né, gente? É algo que vai sair o valor ali da nossa conta. Representam as obrigações da empresa, ou seja, o dinheiro que ela deve pagar aos fornecedores, funcionários ou prestadores de serviço. Já contas a receber representam os direitos da empresa, isso é, o dinheiro que ela recebe dos seus clientes pelas vendas realizadas.
Então, contas a pagar, que é em vermelho ali, é a saída do dinheiro, é a saída que sai do nosso banco ali, da nossa conta. Enquanto contas a receber é a entrada de dinheiro. Quando a gente recebe aquele Pix, ai que maravilha! Então, entrada de dinheiro, então no verdinho, contas a receber, saída de dinheiro, contas a pagar. Vamos lá, um exemplo prático. Uma loja compra mercadorias no dia 1º de abril, com prazo de pagamento de 30 dias. Ela consegue vender parte do seu estoque no dia 15 e já tem o dinheiro no caixa. Como só precisa pagar no dia 30, ganha 15 dias extras de fôlego financeiro. O que é esse fôlego financeiro? Ela tem ainda mais, ela teria, né, que pagar daqui a 15 dias, mas ela já recebeu no dia 15, ela já recebeu tudo. Mas ela ainda tem mais 15 dias para lidar com esse dinheiro, comprar, pagar. Talvez ali, vamos dar um exemplo. Ela tem que pagar R$ 1.000, ela já tem ali no caixa aqueles 1.000. Só que ela pega esses 1.000 e vai e compra R$ 500 em mercadoria. Com esses 500 ela revende e já ganha mais 1.500, ou seja, ela consegue fazer dinheiro com, né, com aquele valor que ela teria que pagar. Então ela consegue ter esse fôlego financeiro, não fica ali no vermelho que a gente diz, né, quando tem muitas contas para pagar. Então ela consegue vender e aí com esse meio tempo ela tem esses 15 dias de fôlego financeiro. Quem pode responder então? Se o fornecedor reduzisse o prazo para 10 dias, o que aconteceria com o caixa da loja? E se aumentasse para 60 dias? Então vamos pensar primeiro. Se o fornecedor reduzisse o prazo para 10 dias, então ó, vocês vão ter que pagar aí 10 dias antes. E o que aconteceria com a caixa da loja nesse momento? Fala para mim. E tem uma outra situação. Se aumentasse para 60 dias, alguém faz ideia de quanto dessa questão desses dias, o que pode fazer a diferença no caixa da empresa? Primeira pergunta: se o fornecedor reduzisse o prazo para 10 dias, o que aconteceria com a empresa? Quem que vai participar e vai falar? Duas perguntas em uma só. Se o fornecedor reduzisse o prazo para 10 dias, para entregar ou para pagar? Para pagar, né? Se ele para pagar. Se ele reduzisse o prazo para 10 dias para pagar, o que aconteceria no caixa da loja? E se ele aumentasse para 60 dias? Ó, prof, é assim, ó. O fornecedor, ele deixou você pagar ali em 20 dias. Só que ele fala para você assim, ó, você vai ter que pagar em 10, que eu tô com pressa e você vai ter que pagar antecipadamente. Você vai perder 10 dias do seu prazo para pagar. O que acontece com o caixa da loja? Vai ficar mais apertado, né, prof? Vai ficar difícil para pagar, né? E se ele aumentasse o prazo? A gente ganha um fôlego, né, para poder
pagar as outras coisas, né? Tem um respiro ali, um alívio. Nossa, já pensou? Ô, prof, tem umas lojas aí de departamento, tipo uma loja Renner da vida, que diz assim, ó, você no final do ano elas costumam fazer isso. Você não vai pagar em 30 dias, não, você vai pagar só daqui a 60 dias. Aí o pessoal, opa, então agora eu vou comprar muito. Eu caio nessa. Vai pagar em 60 dias. Você compra em dezembro, só paga em fevereiro. Opa! É isso aí, gente. Dá um fôlego, né? En- Então, ó, gente, vamos ver a resposta aqui, ó. Se o fornecedor, então, reduzisse o prazo para 10 dias, ó, a loja teria que pagar mais rápido. Isso significa que o dinheiro sairia do caixa antes do tempo, né? De ter tempo para gerar nova receita com as vendas. Na prática, então, o caixa ficaria mais apertado, aumentando a necessidade do capital de giro, dinheiro disponível para manter as operações. O capital de giro é isso, é um dinheiro disponível. Só que aí você acaba tendo que tirar esse valor para poder pagar, né? Não é uma coisa agradável. Agora, quando o fornecedor aumenta para 60 dias, a loja ganha mais tempo para vender os seus produtos antes de precisar pagar. Isso daria mais fôlego, né, para o caixa, permitindo usar o dinheiro para outras despesas ou até aplicar no negócio, faz uma aplicação aí de um mesinho, ganha uma rentabilidade com esse dinheiro. Porém, prazos mais longos podem vir com desvantagens, como perda de descontos ou o risco de perder a credibilidade com o fornecedor. Então, ó, você pode até pagar em 60 dias, mas você não vai ter aquele desconto de 5% se você pagar à vista. Então, tem essas questões, né? Então, ó, prazo curto já significa que o caixa está apertado, tem que correr muito para poder pagar. Prazo longo, tem mais folga no caixa aí para efetuar esse pagamento. Então, controlar prazos é controlar o destino financeiro da empresa. Então, gente, dito isso, resumo da nossa aula de hoje, o período de pagar contas, então, é um dos pilares da gestão financeira, pois determina, então, o tempo que a empresa consegue manter os seus recursos em caixa antes de honrar os seus compromissos. Sendo assim, gente, encerramos a nossa aula de hoje de finanças empresariais e até a próxima aula. Tchau, tchau!